Oi, gente! Nessa aula de hoje, nós vamos ressaltar as belezas argentinas, curiosidades a respeito desse país, da dança do tango maravilhoso de Buenos Aires. E não poderíamos deixar de falar de um grande poeta argentino, Jorge Luis Borges. Também, ainda nessa aula de hoje, nós vamos falar de prática de compreensão lectora. Vamos dar a vocês todas as dicas de como entender um texto, né? Passo a passo, vamos comentar e no final da aula nós vamos interpretar alguns textos aqui com vocês. Noite lembra música, que lembra tango, que lembra Argentina. Surgido em 1880, o estilo era muito presente nos prostíbulos do bairro La Boca, na periferia de Buenos Aires. Logo, a dança chegou à região central da cidade, onde pessoas de famílias tradicionais passaram a procurar o que até então era proibido pela sociedade conservadora. Depois que a voz de Carlos Gardel fez sucesso em todo o mundo, o tango chegou às classes altas argentinas e ainda hoje é a dança da moda. O tema da nossa aula de hoje é Análise de Textos, parte 1. Nessa aula de hoje, nós vamos estar tratando de análises de textos e mostrando para vocês, passo a passo, vários itens que vão auxiliar na sua compreensão leitora. Nosso primeiro é o que é uma compreensão lectora. Muito bem, meus amigos, na vida universitária ou antes dela, a língua estrangeira, ela é levada, mostrada de uma forma instrumental. O que é isso? Textos, livros, obras que não são traduzidas para o português e você precisa dessa tradução para que você tenha uma compreensão global a respeito daquele assunto. O que fazer? Será que eu preciso saber ao pé da letra ou traduzir todas as palavras, passo a passo? Não é necessária uma compreensão total do texto para que você tenha toda a compreensão de um texto. Assim como em português, você não precisa saber todas as palavras para entender um texto. Em espanhol também não. Existem muitos outros recursos que podem estar auxiliando você nessa compreensão. Um bom exemplo é o nosso dicionário.
Quando você vai buscar uma palavra nesse dicionário, você não lê o dicionário inteiro em busca de uma só palavra. Se essa palavra começa com P, automaticamente você vai se direcionar a ela por caminhos mais curtos. E é isso que nós vamos estar procurando e mostrando aqui para vocês. Caminhos mais curtos. Ao ler uma revista, por exemplo, você não lê o artigo inteiro para saber se o assunto te interessa. O título faz isso para você. A partir da leitura do título, você pode, sim ou não, ler o artigo, mediante ao seu gosto. Se esse título chama a sua atenção, você vai ler. Claro também que quando o leitor, ele gosta, ele se atrai, ele se sente atraído pelo tema, a leitura, ela se torna muito mais fácil, ela se torna muito mais agradável. No vestibular, por exemplo, essa escolha não ocorre, mas convém que o aluno procure se familiarizar com o texto e procure, sim, se atrair pelo texto. Isso é muito importante. Inferência lexical. O que seria isso? Vamos dar um exemplo. Nós, desde bebês, aprendemos a trabalhar a nossa inferência lexical. Como, por exemplo, um bilhete mal escrito ou um bilhete apagado. Será que você não seria capaz de identificar a mensagem desse bilhete? Claro que sim. Mas você vai ler esse bilhete com momentos, com pedaços faltosos. Mas aquelas poucas estruturas que te restam vão se unir como um quebra-cabeças. E você vai chegar à conclusão final desse bilhete. Não vai? Poucas palavras nós procuramos no dicionário. Isso acontece também em português. Quando você vai ler um texto em português e você não sabe aquela palavra, você a ignora e você tenta entendê-la e deduzi-la pelo contexto. Na língua estrangeira, não pode ser diferente. Eu costumo sempre dar aos meus alunos o seguinte exemplo. No primeiro dia de aula, eu gosto de mostrar e trabalhar um texto com várias palavras diferentes. Um texto em espanhol com algumas palavras não pertencentes à língua, para confundir aqueles alunos que já estudaram espanhol, aqueles alunos que sabem. E eu peço aos alunos que eles leiam, ignorem o vocabulário desconhecido e me passem a mensagem central do texto. Ora, mesmo com esse vocabulário duvidoso, faltoso ou errado, o aluno é capaz de me dizer o que está mostrando o texto, o que está sendo passado ali, o que ele está lendo, ok? A esse critério, nós damos o nome de dedução. Todos os textos, eles possuem uma seguinte sequência: introdução, desenvolvimento e conclusão. Há uma coerência e o aluno, ele precisa entender e saber identificar, na hora da leitura, o que ele está lendo. Se ele está na introdução, se ele está na conclusão, se ele está no desenvolvimento. Quando o aluno é capaz de identificar isso, a compreensão é muito mais fácil. A Argentina lembra política, que lembra Juan Domingo Perón, que lembra a inesquecível Evita Perón. Filha de família pobre e quase sem instrução, Eva Maria Duarte tornou-se a figura mais idolatrada da história argentina. Começou a trabalhar como atriz, fazendo pontas em cinema e propagandas de rádio, passando depois a atuar com mais destaque. Ao conhecer o político Juan Domingo Perón, viúvo, passa a acompanhar de perto a atividade política. Seguindo a linha populista de Perón, trabalha pelos descamisados e faz campanha pelos direitos femininos.
girl you once knew, although she's dressed up to the nines, at sixes and sevens with you. Don't cry for me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Palavra clave. Em português seria palavra-chave. O que seria uma palavra-chave? É aquela palavra que introduz o assunto principal. Essa palavra tem que ser sabida. Em espanhol, eu costumo falar para os alunos que nós temos o que chamamos de vocabulário padrão e vocabulário específico. Eu chamaria de vocabulário padrão aquele vocabulário mais universal, aquelas palavras mais cobradas, aquelas palavras mais usuais, aquelas palavras chaves. Eu chamaria de vocabulário específico aquele vocabulário específico da região, do local, do país. Que tipo de vocabulário é cobrado num texto de vestibular? Cobrado o padrão. Mas que apareça no vestibular os dois. Um vocabulário específico de uma região, de um país, ele pode aparecer num texto, mas dificilmente seria cobrado pela banca. Porque, por exemplo, nós temos em espanhol a palavra durazno. Durazno quer dizer pêssego, mas durazno só é pêssego na Argentina. Na Espanha é melocotón. Então, nós temos aí um exemplo típico de um vocabulário específico na Argentina e específico na Espanha. Então, melocotón ou durazno não pode aparecer no texto? Claro que pode, mas não é um vocabulário típico para ser cobrado. Agora, conjunções, advérbios e vocabulários universais, esses sim são cobrados e devem ser sabidos pelos alunos. Leitura superficial. O que seria uma leitura superficial? Uma leitura superficial, no inglês, ela é chamada de scanning, de escanear, né? Ou seja, aquela leitura por cima, aquela leitura que se faz sem minuciosos detalhes. É uma leitura bem interessante. Eu costumo dizer ao aluno que o texto ele deve ser lido no mínimo 3 vezes. A primeira vez seria a leitura superficial. Para quê? Para que, através dessa leitura, o aluno se situe, o aluno saiba exatamente do que se trata o texto e possa identificar alguns aspectos interessantes nele ressaltado. Informação não verbal. O que seria uma informação não verbal? Uma informação, um texto, onde não nos é passada a parte escrita. Bom, o que é um texto? Qualquer código que te passe uma linguagem, uma mensagem. Será que uma placa de trânsito é um texto? Claro que sim.
Se naquela placa de trânsito, onde está escrito um E riscado, se esta placa te diz que ali é proibido estacionar, essa placa te passa uma mensagem. Se ela te passa uma mensagem, ela é um texto. Só que ali você tem um texto não verbal, porque aquilo ali é um gráfico, é uma imagem, é uma ilustração. Então, nós vamos ter vários textos, vários tipos de textos nos nossos vestibulares aí. Nós vamos ter, sim, por que não placas de trânsito, por que não charges, receitas, não é? E essa leitura não verbal, principalmente a de charge, ela deve ser muito bem feita. Normalmente, as bancas elas associam a leitura não verbal à leitura verbal. E a não verbal, ela é o passo inicial para a leitura verbal. Se você entendeu aquele desenho, aquele gráfico, aquela charge, você tem mais do que meio caminho andado para uma boa compreensão leitora. Nas charges, você deve observar muito bem as expressões dos bonequinhos. O que ele está falando naquele momento? Ele está mostrando uma expressão de susto, raiva, rancor? Ele está assustado? Tudo isso deve ser analisado, porque a partir da emoção que a figura está passando, o texto é apenas o complemento dela. Muitas vezes, só pela análise minuciosa da charge, já se tem a resposta para a questão. A Argentina lembra bife de chouriço, que lembra churrasco, que lembra comida típica. A carne de vaca é, por excelência, a base alimentar dos argentinos. O churrasco, ou melhor, assado, como é chamado na Argentina, constitui um verdadeiro ritual quando família e amigos se reúnem nos finais de semana. Conhecimento prévio. O que seria o conhecimento prévio? Ao estudarmos o espanhol, nós devemos inserir essa técnica para o conhecimento prévio a todo momento, ok? Por quê? Como nós já falamos aqui para vocês em várias aulas, o espanhol é uma língua irmã da língua portuguesa. Então, nós trabalhamos a todo momento com analogias. São línguas neolatinas, possuíram a mesma origem, porém, desenvolvimentos diferentes. Mas muitos segmentos foram mantidos. Então, nós temos palavras que são idênticas ao português. Digamos que 90% do vocabulário do espanhol é o português. Claro, é evidente que nós vamos ter um grande problema, que se resume nos 10%, que aí nós chamamos a essa categoria de palavras de heterossemânticos. O que é isso? Hétero, diferente. Semântico, significado. É uma palavra com a significação diferente da do português. É o caso, por exemplo, de apelido. Apelido, em espanhol, significa sobrenome. Só que nós temos a palavrinha em espanhol, sobrenombre, que em português quer dizer apelido. Por exemplo, meu nome é Andréia Ferreira. Mi apelido é Ferreira. Mi sobrenombre, Dedéia. Então, são palavras típicas heterossemânticas. E essas palavras nós também vamos estar trabalhando numa próxima aula. Só que hoje, o que convém ressaltar para você, meu aluno, minha aluna, que a todo momento você não pode temer, você deve trabalhar em cima de analogias com a sua língua. O espanhol é muito próximo, é a neolatina mais próxima da sua língua. Utilize essa arma para compreensão leitora. Interpretação de textos. Meu aluno, minha aluna, agora nós vamos ver na prática uma interpretação de texto. Bom, deixa eu explicar para você passo a passo o que será feito agora nesse momento da nossa aula. Os textos serão lidos por mim, né?
No momento dessa leitura, eu vou estar destacando algumas palavrinhas-chave, algum vocabulário necessário para nossa compreensão e depois nós vamos estar discutindo e vendo como esse texto ele pode ser explorado. Vamos lá? El hidratante recomendado por los dermatólogos. Si estás embarazada, grávida, deberías saber que los niveles elevados de hormonas pueden poner tu piel más sensible a la luz del día. No solo en la playa o en la piscina. Caminando por la calle, manejando con una ventana abierta, siempre que estás al aire libre, tu piel está expuesta a los daños que se producen por la luz del día. Los dermatólogos llaman a esto melasma o máscara de embarazo. Los síntomas aparecen como forma de manchas y resequedad de la piel en la cara, con mayor frecuencia en pómulos, maçã do rosto, mentón, queixo y frente, testa. Nuestro hidratante está especialmente desarrollado, desenvolvido, para prevenir estas manchas, usando diariamente Neutrogena Moisture FPS 15, le otorgas a tu piel la protección que ella necesita, protegiéndola e hidratándola totalmente durante 12 horas. Los tiempos, 22 de julho de 2001. A partir da leitura do texto El Hidratante, podemos utilizar dois recursos de habilidades de leitura. São eles, leitura superficial e palavra-clave. A partir da leitura superficial, é possível identificar o formato do texto. E a partir da tradução dessas palavras-chave, podemos unir os dois recursos e termos o produto final, que é a compreensão do texto. Nessa leitura, poderíamos explorar alguns setores gramaticais. Trabalharíamos com gramática do discurso, mas isso nós vamos deixar para análises de textos 2. Eu quero trabalhar aqui agora com vocês e explorar a intenção do texto. A partir dessa leitura superficial e da tradução dessas palavras-chave, como você identifica o texto? Qual é a intenção do texto? O título é El hidratante recomendado por los dermatólogos. Na primeira parte do texto, o que nos é transmitido é a importância de usar o hidratante num determinado momento específico da vida de uma mulher, a gravidez. Depois, o texto ratifica a importância do uso do hidratante que foi recomendado pelos dermatologistas. O que você deduz? Qual é o intuito do texto? Vender o hidratante. O aluno, ele é capaz de deduzir que o texto, ele é uma propaganda, ele é um anúncio publicitário que visa vender o hidratante que foi recomendado pelos dermatologistas. Agora vamos analisar uma charge, trabalhando sempre também com a leitura não verbal. Vamos lá? Bom, a partir da leitura dessa charge, nós devemos identificar cada um dos personagens. O que está acontecendo aí? Eis aí um exemplo típico da leitura não verbal associada à leitura verbal. Vamos começar pela leitura verbal. Você tem companheiros, eu creio que esto va a llevar algum tempo. Eu não conozco el apellido. O problema aí seria o vocábulo apellido. Bom, o leitor ele precisa saber que apellido significa em português sobrenome. Mas vamos imaginar que o leitor não sabe a tradução de apellido. Vamos tentar deduzir pelo contexto. Nessa charge, o que você tem? Você tem um homem
dentro de uma cabine telefônica, portando uma lista telefônica. E você tem várias pessoas na fila da cabine telefônica, provavelmente com pressa, querendo dar seus telefonemas e mostrando uma expressão de raiva, porque aquela pessoa não desocupa de maneira alguma a cabine. Só que quando essa pessoa fala que aquilo ainda pode levar algum tempo, porque ela desconhece o apelido, as pessoas demonstram essa raiva. Mas como você vai identificar que apelido é sobrenome? Pela lista telefônica que ele tem em mãos, você tem uma sequência desenhada de vários nomes. Então imagine você que ele está procurando um José ou uma Maria, que são nomes muito comuns. Ele vai ter que ligar para todas as Marias e todos os Josés. Isso provoca realmente muita raiva em quem está pronto e esperando para dar o seu telefonema. Charges devem ser interpretadas dessa forma. Devemos ler e entender cada mensagem passada pelo desenho. Tome muito cuidado com isso e vamos para o próximo texto. Mala memoria. El otro día me paró en mitad de la calle un hombre de mi edad y me abrazó muy cariñosamente. Yo no lo conocía de nada. Me quedé sorprendido. Empezó a hablar de cosas que según él habíamos hecho los dos juntos. Yo me esforzaba en recordar su cara, su voz, pero todo era inútil. Él estaba cada vez más entusiasmado y yo más nervioso. Temía que en cualquier momento me hiciera alguna pregunta. Por suerte, no paraba de hablar, siempre muy contento. Así pasó más de un cuarto de hora. Un cuarto de hora son 15 minutos. Yo maldecía mi mala memoria. Era muy desagradable. De repente miró el reloj. Parecía que tenía que irse. Menos mal. Por suerte, a la hora de despedirse desaparecieron todas mis dúvidas. Me dijo muy seguro de sí mismo: bueno, José Luis, hasta otro día. Me alegro mucho de haber estado contigo. Recuerdos a tu mujer. Ni yo me llamo José Luis, ni estoy casado. Todavía puedo confiar en mi memória. Anécdota popular. Bom, gente, quem é que nunca passou por uma situação como essa, né? A do nosso personagem do texto. Primeiro, ele encontra na rua um homem que nunca viu em sua vida. E esse homem começa a falar de coisas que, segundo ele, os dois haviam feito juntos. Caramba, o homem estava bem empolgado e ele cada vez mais nervoso. Quem será essa pessoa? E se essa pessoa me pergunta o nome, como é que eu faço, que volta, que retorno eu vou dar? Sorte que o interlocutor não parava de falar, sempre muito contente. No final, para alívio do nosso personagem, o interlocutor lhe diz: bom José Luiz, até outro dia, mande recordações à sua mulher. E o nosso personagem se dá conta de que não era ele o da memória faltosa, e sim o seu interlocutor, porque ele não se chamava José Luiz e, no entanto, ele não era casado. Então, ele ainda poderia confiar na sua memória. Nessa aula de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para o advérbio todavia. No final do texto, ele fala: todavia puedo confiar em mi memória. Como professora de espanhol, eu elaboraria a seguinte questão. Eu destacaria o vocábulo todavia e perguntaria ao meu aluno o que aquele vocábulo estaria expressando ali naquele momento frasal. Se todavia é um advérbio de tempo que quer dizer ainda, nesse contexto, ele só pode expressar tempo.
Bom, agora vamos partir para as nossas dicas de estudo? Só que antes das nossas dicas de estudo, vamos ouvir um poema de Jorge Luis Borges, um grande escritor argentino. E logo depois, as nossas dicas de estudo. Ausência. Habré de levantar la vasta vida, que a una hora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día? Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin acaso brilla, definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar que se hunde. Jorge Luis Borges. A minha dica de estudo para vocês hoje é muito simples. Se nós tratamos de compreensão leitora, nada melhor que praticar. Quanto mais você ler textos, mantiver contato com o idioma, mais facilidade de compreensão leitora você tem. Bom, no nosso material didático, você vai ter aí uma boa seleção de textos de vestibulares de todo o país para praticar. Mas independente disso, eu gostaria de estar indicando um site de onde é extraído vários textos de vários vestibulares de todo o país. É o jornal El País. E o site desse jornal é www.elpais.es. Repito, www.elpais.es. Acessando esse site, você poderá ler textos do jornal El País e eu recomendo a coluna Cartas de Leitores. São cartas, é uma coluna onde é aberto um espaço para a população reivindicar, reclamar, protestar algum direito. São textos argumentativos e muitos deles já foram textos e temas de provas de vestibulares. Essa é a minha dica, um grande abraço e boa aula! Na aula de hoje fizemos análises de textos. Uma análise que pode ser feita minuciosamente com vários recursos de habilidades de leitura, tais como a leitura superficial, palavras-chave, leituras não verbais. Vimos palavras-chave. Palavra-chave, o que viria a ser isso? É aquele vocabulário essencial, importante e fundamental para a compreensão leitora. Esse sim deve ser sabido pelos alunos. Tome muito cuidado com os heterossemânticos, que são aquelas palavrinhas que são os falsos cognatos que podem atrapalhar você. Também estudamos informações não verbais. A leitura não verbal é muito importante também. Você deve analisar muito bem os personagens da charge, os desenhos indicados, as expressões passadas por eles. Com todos esses recursos de habilidade de leitura e um pouquinho de prática, o resultado vai ser muito eficaz. Bons estudos! Mi caro compañero, mi compañera de sala de clase, lo que tengo que decirles ahora en este momento es que en esta clase de comprensión lectora lo importante es resaltar todas las técnicas utilizadas y practicarlo en demasía.